Fala investidor, fala investidora, como que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E nesse vídeo eu quero trazer um pouco com vocês dos dados da Suzano e os destaques mais interessantes aqui, que eu fiz as anotações. Claro, é um release de resultados aqui muito extenso, mas eu separei aqui as principais coisas. Já peço desculpas de antemão se o vídeo acabar ficando muito longo, mas é uma empresa que atrai muitos investidores e eu acho muito interessante você estar sempre a par dos resultados trimestrais que a empresa divulga. Então, vamos para o vídeo. Bem, trazendo vocês aqui direto para minha tela, eu quero basicamente trabalhar com vocês aqui alguns destaques que eles trouxeram aqui para a gente, como uma venda de celulose que teve um aumento de apenas 1% em relação ao ano passado, a venda de papel que teve uma redução de 9% em relação também ao ano passado, o EBITDA ajustado ficou aqui na casa dos 8,2 milhões e, claro, nós temos aqui a geração de caixa operacional que está em 6,5 bi. Nós temos outros diversos dados aqui que são muito interessantes a respeito do EBITDA ajustado por tonelada de celulose de papel, o preço médio também de celulose de papel, que nós já vamos passar um pouco melhor por tudo isso, o custo caixa aqui de celulose também, que teve um aumento bastante expressivo de 25%, nós já vamos tratar também um pouco desse aumento na produção, especificamente que nós temos dos gastos que a empresa tem para produzir o papel e a celulose que eles têm lá dentro. Eles tiveram uma queda na sua alavancagem, pelo menos na parte em dólar, e também ali em real, a despeito do ciclo de investimentos que eles estão, que também nós vamos tratar logo mais. Por fim, eles têm aqui o projeto Cerrado, que já atinge 45% de progresso físico e 41% de progresso financeiro, que também nós vamos analisar no decorrer deste documento aqui. Passando aqui exatamente para o sumário executivo, é muito interessante que a gente tome nota de algumas coisas que foram ditas pela gestão e que eu acho que é muito importante para que você saiba antes de ler todo o resto aqui do documento. Então, para que a gente comece, eles colocam que o EBITDA ajustado ele foi um recorde em 2022, apesar da contínua pressão nos custos que eles tiveram aqui nesse período. Apesar de tudo isso, eles tiveram um EBITDA que superou pela primeira vez os 3 bilhões no período de um ano, ficando 52% acima do ano anterior. Ou seja, se compararmos o quarto trimestre de 2022 com o quarto trimestre de 2021, nós tivemos um aumento de 52% no seu EBITDA, o que é muito interessante. O EBITDA ajustado, no final, chegou ao maior patamar da sua história no ano, chegando a 28 bilhões de reais, com uma elevação de 20% em relação ano contra ano. Então, se nós pegarmos todo o ano de 2022 e todo o ano de 2021, nós tivemos aqui uma diferença de 28 bilhões a mais de EBITDA. Isso é fabuloso, afinal de contas, uma empresa que gera 28 bilhões a mais de um ano para o outro, dando um aumento de 20%, é muita coisa. Especialmente quando nós estamos falando de uma empresa que já é centenária, basicamente a Suzano é uma empresa que já está no mercado há muito tempo, então esse tipo de aumento, esse tipo de valorização nos seus próprios produtos e gerando um resultado final para o seu acionista e até mesmo para o caixa da empresa, é sim de se tomar nota, de ter a noção de que a empresa e a gestão estão trabalhando de uma forma muito eficiente. Outras coisas aqui que eu acho bastante interessantes. Eles fizeram a aquisição da Parkia e da Caravelas, um valor total de 2 bilhões de reais. Eles também fizeram modernização nas plantas de Jacareí e Aracruz. Além disso, eles tiveram o maior programa de plantio da história aqui na parte de eucaliptos, que nós sabemos que é da onde vem o papel e celulose deles. Eles fizeram ainda um investimento de 7,4 bilhões nesse projeto Cerrado, que é um projeto basicamente que a Suzano está investindo muito para trazer para dentro da empresa um resultado operacional muito interessante. Afinal de contas, nós estaremos falando de um aumento de várias e várias toneladas de papel e celulose que eles vão produzir e isso, claro, vai reduzir muito ali aquele temor que nós tínhamos no mercado de será que a Suzano vai conseguir pagar essa dívida toda? Será que a empresa está fazendo um investimento assertivo? E, a princípio, parece que tudo está indo de acordo com o programado pela empresa e, claro, isso pode trazer no curto e médio prazo um resultado muito interessante para nós. Além disso, eles fizeram aquisição de negócios da Tissue da Kimberly-Clark no Brasil no valor de 175 milhões de dólares, em linha aqui com a avenida de crescimento que eles têm. Além disso, eles fizeram também operações na fábrica de Udspin, na Finlândia, que é basicamente uma joint venture da própria Suzano com a Spin Nova, e a planta da MFC, que estão lá em Limeira para iniciar suas operações. Ou seja, duas empresas fizeram uma única empresa para basicamente ter a geração de
determinado resultado ali em Limeira. Então, basicamente, essa empresa que está lá na Finlândia, ela fez uma sociedade aqui com a Suzano para que provavelmente eles compartilhem o resultado de uma determinada operação que eles têm aqui. Provavelmente a Suzano trazendo o papel e a celulose para essa empresa, e essa empresa manufaturando tudo isso e colocando no mercado ali, talvez regional, até mesmo mundial. Outros destaques aqui não são tão relevantes como a questão da SG, não interessantes na parte aqui que importa para o resultado aqui do acionista, que é efetivamente quanto que nós tivemos de lucro ou prejuízo numa empresa. Outros destaques aqui relacionados à venda e receita de celulose, o que é interessante? Na China, eles tiveram uma maior abertura com a revisão de medidas restritivas para combater a pandemia, um sentimento mais pessimista dada a escala dos casos de infecção e as margens mais baixas nos produtores de papel que afetaram a demanda do mercado. Ou seja, aqui na China nós tivemos um certo problema. Agora, na América e na Europa nós tivemos dados bastante favoráveis à Suzano. Isso trouxe assim um equilíbrio. De um lado a China consumindo um pouco menos, de outro lado a América e a Europa consumindo um pouco mais. Claro, se considerarmos a população da China e considerarmos a necessidade da população chinesa, talvez não seja suficiente para cobrir tudo aquilo que a América e a Europa precisam. Mas se a gente considerar que de um lado cresceu e de outro diminuiu, meio que no final das contas fica aquele 0 a 0. Alguns dados que eu trouxe também aqui de interessantes a respeito ainda da celulose, porque nós sabemos que a Suzano tem a parte de celulose e de papel. Então, especificamente da celulose, eles colocam que a venda de celulose da Suzano se manteve elevada durante todo o trimestre, totalizando aqui 2,759 mil toneladas da celulose. Nós tivemos de trimestre contra trimestre aqui, do terceiro trimestre de 2022 para o quarto trimestre de 2022, uma redução de apenas 1%. Claro, se a gente considerar ainda que o preço líquido médio em dólar da celulose comercializada pela Suzano foi de 826 dólares por tonelada, nós estamos falando ainda assim de um valor bastante alto para a celulose. Nós tivemos um aumento muito expressivo, tanto é que existem diversos investidores, especialmente analistas e gestores de casas de investimento que estão alertando para um preço muito elevado ali da celulose, que pode em um determinado momento acabar arrefecendo, acabar diminuindo, por conta, claro, quando você tem um valor muito alto, o mercado ele acaba consumindo menos daquilo, e consumindo menos as pessoas são obrigadas a colocar preços mais baixos, até um pouco mais atrativos, para que o consumo da celulose e do papel ele continue sendo necessário, ou pelo menos seja comercializado efetivamente. Então, nós temos aqui outros dados que são bastante interessantes sobre a receita de celulose, o caixa geral, mas o que eu acho mais interessante nós anotarmos aqui é a parte de custo caixa sem paradas. O que significa isso? Vamos colocar basicamente que a Suzano ela tem ali toda a fábrica dela, e aí sem as máquinas pararem, sem dar nenhum problema, quanto custa para que uma caixa de papel, uma caixa de celulose, ela saia ali da fábrica e chegue até o seu destino final. E aí tudo isso nós temos um custo, e aí o que eles colocam aqui? Que esse custo de caixa sem parada no quarto trimestre de 2022 foi para R$ 937 a tonelada, 6% superior ao trimestre passado. Aí eles colocam de forma bastante interessante aqui quais os critérios ou quais os motivos pelos quais houve esse aumento de 6%. E a primeira coisa que eles colocam aqui é a elevação do consumo de insumos, que aí teve um aumento aqui no que eles estão consumindo. Além disso, houve a elevação no custo da madeira, que aqui eu acho que é o principal ponto onde nós devemos nos atentar, e o maior custo de mão de obra também, considerando que nós temos, por exemplo, a taxa Selic ali em 13%, imagina só quando vier a convenção coletiva ali de trabalho, que os trabalhadores vão reivindicar esse aumento ali, mais ou menos próximo ali à inflação, para recompor o seu poder de compra, e aí você tem esse gasto para dentro da empresa e isso acaba consequentemente refletindo nos seus resultados. Sobre o custo da madeira, eu quero trazer para vocês uma entrevista que saiu aqui na Veja, que eu acho muito interessante, que isso saiu ontem, mas trouxe uma repercussão um pouco maior hoje. Nós tivemos aqui que o MST invadiu mais 3 fazendas produtivas na Bahia. E aí, para nossa surpresa, essas empresas elas estão ligadas à empresa Suzano, ou seja, nós estamos falando aqui que mais fazendas da Suzano, onde ela planta lá os seus eucaliptos, estão sendo invadidas pela MST.
Não vou trabalhar aqui com vocês uma questão política, se isso está certo, se está errado, se a questão de reforma agrária foi feita de forma suficiente pelo Jair Bolsonaro ou se ela vai ser feita pelo presidente Lula. Eu não sei basicamente que tipo de posição política você adota, mas considerando que nós temos uma propriedade de uma empresa e uma determinada pessoa ou grupo de pessoas vem e invade essa terra, eu particularmente fico mais com a parte ali ligada à justiça, que eu creio que a Suzano vai entrar com as ações necessárias ali para reivindicar essa terra que está sendo ameaçada, que está sendo invadida por pessoas que talvez não tenham efetivamente o título para estar lá nessa terra. Indo aqui, mais uma vez, eles colocam um gráfico que eu acho bastante interessante, que eles colocam do terceiro trimestre de 2022 para o quarto trimestre de 2022, ou seja, 3 meses de diferença. O que aumentou? Então nós tivemos um aumento aqui de 18 na madeira, em insumos nós tivemos 24, nos custos fixos nós tivemos um aumento de 11, e aí na questão de energia uma redução, e no efeito do câmbio um aumento de 3, ou seja, saímos aqui de 883 para 937 o custo para você fornecer uma caixa ali da produção da celulose da Suzano. Outros dados aqui também são interessantes nesses gráficos para que a gente possa analisar diversos fatores, mas esse daqui eu acho que é o mais interessante, num gráfico um pouco diferente daquele que eu mostrei, que ele coloca aqui que teve um aumento na questão aqui da madeira em 2%, na parte de químicos nós tivemos uma redução de 2%, na parte de custos fixos nós tivemos um aumento de 2%, então basicamente aqui não estamos falando de dados muito relevantes, porque um aumento de 2, 3% em determinados fatores, por circunstâncias bem esporádicas e talvez até episódicas ali, não são suficientes para a gente tirar a credibilidade da empresa. Eu acho que isso aqui está muito em linha com tudo que está acontecendo no cenário interno e externo do Brasil. O que eu acho interessante no resultado que a Suzano ela divulga é que ela faz o EBITDA segmentado pela celulose e o EBITDA segmentado pelo papel. Na parte aqui da celulose, o EBITDA ajustado teve uma queda aqui de 5%, o volume vendido também teve uma queda aqui de 1%, e o EBITDA ajustado em reais por tonelada também teve uma queda aqui de 4%. No entanto, esse daqui não é o dado principal. O dado principal é que, de ano contra ano, nós tivemos um aumento de 17% em relação ao EBITDA ajustado aqui do segmento de celulose, o que eu acho muito interessante. Afinal de contas, o que importa para nós? Saber se de ano para ano a empresa ela trouxe as melhorias que ela se propôs. Porque de vez em quando você olha uma janela tão pequena de 3 meses, talvez haja eventos climáticos, talvez existam eventos políticos ou mesmo colapsos assim que nós podemos ter dentro de um determinado segmento da indústria que pode afetar ali pontualmente a empresa. Então, uma queda de 4%, 1% não é tão assim impactante no final das contas, não é tão importante no resultado. É muito mais interessante olhar de ano a ano e as promessas que a gestão faz em relação à entrega de produtos, em relação à entrega de projetos e de investimentos, que eu acho que a parte da Suzano mais eficaz é exatamente essa, a de investimentos. Mas, olhando para outros fatores aqui embaixo, nós podemos ver toda uma questão ali relacionada ainda a papel e celulose, mas indo especificamente para o papel, eles colocam aqui que o volume de vendas de papel teve um aumento de 1% ano contra ano. Então, foi um aumento extremamente ligeiro, bem resumido ali, não tem uma diferença tão substancial. Mas se você considerar que a Suzano é uma empresa tão grande que para você fazer uma alteração de 1% nela, talvez signifique muitos e muitos milhões de reais, é interessante você também ter essa noção. Porque se olhar para aqui a receita líquida de papel, ela foi de 2 bilhões 395 milhões, um aumento de 5% em relação ao trimestre passado, ou seja, nós tivemos um aumento de 5% em apenas 3 meses, o que é muito interessante. Claro, isso está muito relacionado à valorização do dólar médio, em função da implementação do aumento dos preços do volume de vendas aqui no papel. Então, claro, existem questões ali cambiais, existem questões mercadológicas que podem afetar tanto negativamente, como eu havia falado, como também positivamente aqui. Um dólar que já chegou a bater R$ 4,98, R$ 5, quando ele chega, por exemplo, a 5,20, 5,15, nós temos um aumento ali bastante expressivo nas
receitas que vão vir para a Suzano. E aí aqui nós temos dados também bastante interessantes, mais uma vez a questão do EBITDA em relação a trimestre contra trimestre, mas especialmente de ano contra ano, que é o que eu disse que é mais importante, está aqui um aumento de 51%. Então, de 2021 para 2022, nós tivemos um aumento de 51% na parte de segmento de papel. Olha só como é importante você notar que cada tipo de segmento aqui da Suzano tem uma exposição um pouco diferente e uma demanda também diferente. Mas o que é importante você olhar aqui na parte aqui da margem que nós temos uma margem de 37% dentro do papel. Ou seja, a cada R$100 ali que a Suzano ela usa para produzir esse papel, R$37 voltam para ela em forma de lucro. Isso aqui é extremamente interessante, afinal de contas, para colocar uma empresa dentro da minha carteira, eu apenas aceito se ela tiver uma margem líquida a partir de 10%. Então, 37% em apenas um dos segmentos eu acho muito interessante. Olhando para outros dados aqui, nós podemos ver que a receita líquida na parte, claro, geral da Suzano teve no seu quarto trimestre de 2022 14 bilhões de reais, sendo 83% dessa receita gerada no mercado externo. Ou seja, nós estamos falando aqui de uma empresa basicamente que é dolarizada, porque se 83% da sua receita está vindo lá de fora, nós temos, claro, uma exposição forte lá. Só que o que acontece? Aqui no decorrer dessa apresentação de resultados, eles demonstram de uma forma bastante minuciosa como que é feito o hedge basicamente do dólar. Então, vamos supor que o dólar tem uma variação muito forte para cima ou para baixo. Então, a Suzano ela consegue travar determinados preços para que ela tenha também dentro do seu operacional uma previsibilidade de preço. E é interessante para ela, caso o dólar caia muito, que ela mantenha um preço mais alto, e também é interessante para aquela pessoa que está lá fora comprando, se o dólar subir muito, ela tem um preço mais baixo ali para ela fazer essa compra da celulose ou do papel. Claro, é sempre ali um jogo de interesses, é sempre ali uma questão muito comercial e interessante de você saber que existe dentro da Suzano. O que eles colocam aqui, que eu acho que é mais interessante para nós pontuarmos? Que houve uma elevação de 25% da sua receita líquida em relação ao quarto trimestre de 2021. E o que decorre isso? Pelo maior preço médio líquido da celulose em dólar, teve um aumento de 31% de trimestre contra trimestre, de ano contra ano, na verdade, e o preço médio líquido do papel também subiu para quase 40%, apesar da depreciação do dólar médio em relação ao Brasil, que tivemos aqui uma queda de 6%, mas tivemos uma queda de um lado de 6% e de outro subindo ali quase 40%. Então, é interessante a gente saber que tipo de variações nós estamos expostos quando investimos aqui na Suzano. Isso daqui também é interessante, já estava em outros gráficos, mas é só para que a gente consiga elucidar agora, já sabendo quanto que da Suzano está exposto lá fora. Mercado externo é o azul, que está aqui em 41 bilhões de reais, e o mercado interno está aqui em 8 bilhões de reais. É uma diferença muito grande, mas faz parte do business da própria Suzano e da estratégia da empresa. Eles colocam outras partes aqui interessantes, mas o que eu deixei grifado aqui para vocês é que o custo base por venda da base da caixa teve uma elevação de 24%, conforme todas aquelas coisas que eu já falei, o maior custo da madeira, a questão dos próprios funcionários, a parte operacional também acaba custando um pouco, e eles colocam que esse aumento foi sobretudo em maior custo caixa de produção, elevação dos custos logísticos, ambos fortemente impactados pelo aumento do Brent, ou seja, se produzimos ali a caixa e a gente precisa colocar no caminhão para levar talvez para um porto, para exportar isso aqui, e o petróleo está mais caro, isso acaba também encarecendo o frete e também encarecendo a própria logística, e isso, claro, vai cair no cofre ali da Suzano para ela arcar com esse tipo de custo. Outra coisa aqui é que as despesas com venda apresentaram um aumento de 9%, ou seja, nós tivemos aqui a questão de gastos com serviços e mão de obra de terceiros um pouco maior, claro. Lembrando sempre, se você presta um serviço de ano contra ano, você tem a taxa Selic, você tem a depreciação do dinheiro no tempo e as pessoas acabam colocando dentro dos custos do seu serviço esse tipo de taxa ali dentro, esse tipo de, vamos dizer assim, correção monetária do seu serviço. Então, isso está ali em linha com aquilo que é esperado da taxa Selic. Outro aumento aqui que eles tiveram, e esse aumento foi bastante grande, foi de 61% com despesas gerais e administrativas, base caixa, em relação ao terceiro trimestre de 2022. Então, assim, de um trimestre para o outro, nós tivemos um aumento de 61% com despesas gerais. Por que disso? E aí eles colocam que é principalmente por maior gasto com pessoal, remuneração variável.
eles não colocam aqui de uma forma tão clara o porquê que essas despesas com o pessoal aumentaram tanto, a não ser com relação à remuneração variável. Talvez seja algum prêmio que a empresa pague para os seus funcionários em relação a atingir um determinado valor, atingir um determinado lucro. Se for isso, eu acho muito interessante porque você estimula as pessoas que estão lá dentro a trabalharem bem, a trabalharem melhor e colocarem ali, vestirem mesmo a camisa da empresa. Se não for isso, e eles não trouxerem para a gente de uma forma mais clara o porquê que houve esse aumento de 61% de trimestre contra trimestre, talvez eu ficaria um pouco atrás com esse dado. Mas eu acho que a Suzana ela trouxe sim dados muito fortes para a gente que vão sim perpetuar por todos os outros segmentos aqui de papel e celulose e que, claro, se os outros papéis ali, ou pelo menos as outras ações, como o Klabin, como o Irani, não tiverem uma performance muito parecida com ela, talvez nós tenhamos uma preferência aqui pela Suzano. Eu vou pular aqui um pouco que a parte de Ed com moeda externa que eu havia comentado e ir especialmente para a questão do resultado líquido. E eles colocam aqui que o impacto positivo do resultado líquido aqui foi pela valorização cambial e maior lucro operacional. Ou seja, estamos falando aqui que o dólar melhorou e estamos aqui falando que a operação da própria Suzano também melhorou e isso trouxe maior eficiência. Nós estamos falando aqui de uma alavancagem de 2 vezes o EBITDA. É muito pouco para uma empresa deste tamanho. Nós estamos falando de uma empresa avaliada em mais de 100 bilhões de reais. Então, se é uma empresa tão grande assim, um EBITDA aqui na casa, vamos colocar aqui, ó, que a dívida em moeda nacional e a dívida em moeda estrangeira estão aqui em 74 bilhões de reais, nós estamos falando em um EBITDA mais ou menos ali na casa dos seus 37 bilhões de reais. Então, eu acho que é uma dívida muito saudável, uma dívida extremamente tranquila e como eles colocaram lá em cima na apresentação, eles tiveram uma desalavancagem em relação às suas dívidas, o que é muito importante para nós. Por fim, eu acho que aqui nós temos um cronograma de amortização de dívidas que também é interessante para que você saiba. Hoje ela tem 24 bilhões de reais em caixa e ela tem, pelo menos até ali o final de 2027, um valor muito próximo para fazer o pagamento de todas as suas dívidas. E a maioria das dívidas estão ali para 2028 e em seguinte, então nós temos uma dívida de longo prazo alta, mas nós temos um caixa bastante interessante e robusto para pagar com as dívidas de curto prazo, que poderia assustar algumas pessoas. Indo para algumas outras questões também, nós temos o projeto Cerrado, já encerrando aqui esse vídeo que eu acredito que esteja bastante longo. O projeto Cerrado ele vai aumentar a capacidade anual em 2.555 mil toneladas para o segundo semestre de 2024. Então nós temos aqui que ter ciência que é para apenas o segundo semestre de 2024, não é nada mais para esse ano. Seguindo aqui, finalmente, nós vamos chegar para a parte que eu acho que muito interessa para muitos de vocês. No quarto trimestre de 2022, ela anunciou um pagamento de dividendos e recompra de ações na casa dos seus 2 bilhões 349 milhões de reais, o que eu já fiz as contas aqui para vocês. Se for apenas em pagamento de dividendos, nós estamos falando em alguma coisa na casa de R$ 1,77 por ação, que daria alguma coisa em torno de 3% de yield. Mas, se olharmos aqui especialmente para um dado importante é que eles cancelaram no dia 28 de fevereiro, ou seja, no dia que eles estão divulgando o resultado, eles deliberaram pelo cancelamento de 37 milhões de ações e o capital social aqui, claro, teve uma perda, vamos dizer, porque esse aumento aqui, essa redução, na verdade, de ações, ela trouxe um custo de 9 milhões 269 mil reais e eles, claro, colocam que as ações elas passam a ser divididas em 1 bilhão e 324 milhões de ações e isso sem redução de capital. Enfim, esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês. Tenho certeza que ficou muito longo, mas foi o vídeo mais completo que eu consegui fazer a respeito dos resultados da Suzano. Espero que tenha entregado o conteúdo que você estava buscando. Se gostou de tudo isso, não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar com seus amigos e deixar um curtir, tá certo? Por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!